Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje quero trazer para vocês informações a respeito do nosso pedido de pagamento do abono salarial ano base 2023. Vejam bem, já não é mais para ser pago em 2024, porque não há mais tempo hábil para isso. Mas o pagamento do abono salarial de 2023 ainda continua na luta para que ele seja pago o mais breve possível. E é essas informações que eu quero trazer para vocês. Peço para que você fique até o final do vídeo e também você, depois, no final do vídeo, deixe o seu comentário. Antes de iniciar a nossa fala aqui, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para ajudar o canal. Vejam bem, temos lutado muito para que o pagamento do abono salarial de 2023 fosse pago em 2024. Toda a nossa luta, desde o começo do ano, lutando para isso, foi praticamente ignorada pelo governo. Nós sabemos que você, trabalhador, você que ganha em média até 2 salários mínimos, você é o beneficiário do PIS/PASEP. E, no entanto, o governo não leva isso em consideração. Ele leva em consideração o fato de que os trabalhadores já possuem uma renda, diferentemente daqueles trabalhadores que estão desempregados e não possuem renda alguma. Mas no nosso entendimento e pelo que percebemos aqui, as ações do governo são entendidas de que o trabalhador que possui uma renda, mesmo que ela seja muito baixa, que é no caso de até 2 salários mínimos, ele acha que os trabalhadores têm uma boa vida, que os trabalhadores não passam assim por dificuldades, porque têm o básico para sobreviver, que é o alimento. Isso torna possível a aquisição dos alimentos. Só que esse mesmo governo ignora o fato de que os trabalhadores não é só de alimento que o trabalhador precisa. Os trabalhadores precisam também comprar roupa e calçado para os filhos irem para a escola, comprar material escolar para os filhos poderem estudar. O trabalhador em si depende de remédio muitas vezes, depende de aquisição de produtos que não são da cesta básica, que não pertencem à cesta básica de alimento, mas que são de uso obrigatório do trabalhador. Por exemplo, roupa, calçado, né? Como que o trabalhador vai poder andar pelas ruas se ele não adquirir roupa e calçado? Não tem nem como ir trabalhar adequadamente. Então, não é levado em consideração essas questões pelo governo. O governo acha que se o trabalhador tem uma renda de até 2 salários mínimos, dá para comprar o alimento e o resto daí não precisa. Esse é o entendimento que eles devem ter, não é possível. Só que não é também só alimentos, nem só roupa e calçado para os filhos ou para a própria pessoa, para o próprio trabalhador. Existem a obrigatoriedade do pagamento de energia elétrica, de água, a pessoa para se comunicar precisa de um telefone. São muitas coisas extremamente necessárias que o trabalhador, assim como outras pessoas, precisa. Precisa para o dia a dia. Não tem como viver hoje sem, por exemplo, um celular na mão. Dá até para viver, mas a dificuldade aumenta muito mais. Não tem como o trabalhador ir trabalhar de forma inadequada, porque muitas empresas exigem que os trabalhadores estejam adequadamente vestidos. Nem sempre a empresa fornece o uniforme. E mesmo que forneça o uniforme, até a empresa, a pessoa se desloca com roupas do seu próprio, adquirido com o seu próprio bolso. Então, o trabalhador precisa dessa ajuda do governo. Como não é possível isso acontecer todos os meses,
e acontece apenas uma vez no ano, é claro que isso tem uma importância muito maior. E o trabalhador que fica, né, esperando esse pagamento, um pagamento que não chega, aí bate aquele desespero, porque o trabalhador muitas vezes está contando com esse salário extra, até para comprar material escolar para os filhos e poder ir para a escola. Então, o governo precisa tomar consciência da responsabilidade que tem com esse tipo de coisa, com esse tipo de ações. Eu não vejo manifestação nenhuma, mas absolutamente nenhuma, de ministros, nem do STF, nem do ministros do governo, que ocupam secretarias, que ocupam ministérios do governo administrativo. Não vejo manifestação de deputados e senadores, não vejo absolutamente nada. O que eu tenho visto aí, né, mesmo que de forma muito aleatória, mas é o que se vê muito, é vídeos de política discutindo as questões de esquerda, direita, vamos derrubar a direita, vamos derrubar a esquerda, porque a esquerda perdeu, porque a esquerda ganhou, porque a esquerda... Cara, o trabalhador, ele precisa de renda, ele precisa que seja melhorado o poder aquisitivo. Questões políticas para o trabalhador, no dia a dia, não resolve absolutamente nada. O que é preciso ser feito, e todos sabem, é que aumente a renda dos trabalhadores. O trabalhador precisa muito que seja melhorado a sua renda. Ah, não, mas o empresário tem que negociar com o empresário, o cara que deu o emprego. Concordo. Essa negociação também é importante. Mas só que o empregador, ele está sufocado com as questões e outras obrigações também voltadas ao governo. Porque uma folha de pagamento, por exemplo, o trabalhador que ganha R$1.000, vamos pegar R$1.000, um número redondo para facilitar a conta, para a empresa, ele custa em torno de R$1.600 por baixo. Se ele a cada R$1.000, né, que o trabalhador recebe, tem uma incidência de carga tributária, de obrigações patrimoniais, de obrigações patronais em torno de 36%. E essa carga tributária toda é arcada pelo empregador. Aí o que acontece? O empregador, se ele aumentar o salário do trabalhador, vai aumentar também a sua carga tributária. É por isso que existe uma luta muito grande para que o salário dos trabalhadores fique ali estagnado, fique ali. Por quê? Porque se aumentar muito o salário, se aumentar o salário do trabalhador de maneira adequada ao trabalhador, vai elevar o custo do produto que a empresa fabrica. Aí a empresa não consegue ser competitiva, não consegue colocar o produto no mercado no valor que se possa ser consumido, né? Na verdade, o que acontece? Esse mesmo empresário que dá o emprego, ele acaba perdendo a concorrência para outros empresários, né? Para outra empresa que fabrica o mesmo produto, porque os produtos, né, não têm competência, não têm competitividade. Aí o que acontece? Essa empresa acaba, veja bem a consequência dos altos encargos. Essa empresa acaba fechando suas portas por não ter condições de se manter no mercado, e aí vários empregos que vai por água abaixo. Então, aonde que está o problema? Aonde que está o problema? O problema está na carga tributária. Vejam bem, se nós tivéssemos no Brasil uma carga tributária
menor ou bem menor, né, que poderia ser bem menor, o que acontece? O custo do produto seria bem menor. Então, vejam bem, olha a gravidade de tudo isso. Então, o empresário poderia elevar o salário dos trabalhadores, né, e manter o mesmo custo, onde ficaria, né, competitivo no mercado ainda assim, e venderia muito mais o seu produto, porque haveria mais poder de compra, né, por quem trabalha, o trabalhador teria mais poder de compra. Ao invés de comprar um pacote de arroz, ele compraria 2. Aí vai elevar as vendas e esse mesmo empresário, ao invés de fechar, vai gerar mais emprego. Vai gerar mais emprego, onde vai gerar mais impostos e a competitividade só aumenta e o país cresce, fica bom para todo mundo. Por quê? Vamos pegar um exemplo de um país que é uma potência mundial, aliás, na verdade, indiscutivelmente, a maior potência mundial no momento, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o oposto aqui do Brasil. Os trabalhadores têm menos direito trabalhista, veja bem, menos direitos trabalhistas, a carga tributária é muito inferior à do Brasil, muito menor. Aí as empresas são muito competitivas, pagam altos salários para os funcionários, aí os funcionários conseguem comprar muito mais produto e a empresa vende muito mais, produz muito mais e o país vende e cresce muito mais. Aí se torna competitivo a nível mundial. Por quê? Porque o custo de fabricação do produto é menor. Outro exemplo, veja bem, nós estamos falando dos Estados Unidos, que é a primeira potência do mundo, que é uma sociedade, um país capitalista. E agora nós vamos para o outro lado, que funciona numa regra parecida, que é a China, a segunda potência, maior potência do mundo, que é que existe o socialismo, não o capitalismo, e sim o socialismo, na China. Mas os produtos de lá também são muito competitivos. Por quê? Porque a carga tributária é baixa. Aí o que acontece? O empresário ele vai produzir, vai contratar mais funcionário, muito mais funcionário, para produzir mais e mais e mais, porque tem mercado, tem quem compre, e o país acaba crescendo, se desenvolvendo, se tornando as maiores potências do mundo, é claro. E por que o Brasil fica ali empacado, fica ali no 0 a 0, não sai dessa política ridícula que é a alta taxa de imposto, de tributação sobre os produtos, e daí não vende, não tem quem compre, o trabalhador não pode comprar, porque ganha mal e é caro, aí fica difícil. Aí não tem como. O que nossa sugestão é para que se reduza a carga tributária, que são os impostos, aumente o salário dos trabalhadores, aí vai haver mais compra e maior produção. E o empresário, o dono da empresa, da fábrica aí que você trabalha, ao invés de fechar a fábrica e demitir os empregos, ele vai contratar mais empregados, porque ele precisa produzir mais, porque ele está vendendo também muito mais. Vejam bem como é uma cadeia de coisas que precisa ser resolvida. Mas, voltando na questão do abono salarial, você veja que dá uma volta muito grande e ainda a gente tem que voltar a falar no abono salarial. Tudo isso gera a consequência da necessidade dos trabalhadores, da população brasileira, ficar dependendo de benefícios do governo. É claro que não precisava ter nada disso. Nem Bolsa Família, nem PIS/PASEP, nem nada, nem seguro-desemprego, nada desse benefício precisaria existir se houvesse uma tributação baixa, onde houvesse competitividade do mercado dos produtos nacionais e os trabalhadores iam poder comprar muito mais, o mercado consumidor seria muito mais forte e o Brasil
ia se tornar uma potência mundial. Por quê? Porque o país tem tudo. O Brasil tem absolutamente tudo o que precisa. O que falta é administração, é gestão. Não é outra coisa que falta, não. Povo trabalhador, um povo honesto, um povo que luta, um povo que batalha durante toda a sua história. Porém, sempre mal administrado. Quando estava o governo Bolsonaro, começou a entrar nessa política de diminuição de imposto e aumento de produção. Começou. Mas aí não sei o que deu na cabeça do povo brasileiro. Resolveram votar nesses 9 dedos dos infernos, né? Nesse ladrão, que é o Lula, né? Porque quem rouba dinheiro do povo, quem desvia recurso público, para mim, na minha opinião, é ladrão. Se na opinião do STF não é, então daí é outra história. Mas para mim, quem tira dinheiro dos outros em proveito próprio, rouba do cidadão brasileiro para benefício próprio, na minha opinião, é ladrão, né? É ladrão. Pode haver outras interpretações, porque nós sabemos que houve a fraude, houve o desvio de recurso público, houve o pagamento de propina. Todo mundo sabe que houve. Sabe por quê, trabalhador? Você aí que às vezes não entra na sua cabeça que o Lula, por exemplo, é ladrão, é desviador de recurso público. Houve o desvio porque eles devolveram, olha, eles devolveram em torno de 6 bilhões. Ó, veja bem, eu não estou falando milhões, não, eu estou falando bilhões de reais. Em torno de 6 bilhões de reais eles devolveram. E o que eles deixaram de devolver? Meu Deus do céu. Isso nem se fala, né? Aí o que acontece? Como é que não houve fraude? Como é que o Lula é inocente? Como é que toda aquela corja que está no governo é inocente? Se houve a devolução. Você vai devolver uma coisa que você não roubou? Vamos pegar nós como exemplo, nós trabalhadores. Você só devolve aquilo que você pegou. Vamos dizer que eu fui no supermercado. Não vamos envolver supermercado. Eu fui na casa do meu vizinho e tomei um objeto emprestado. Vamos usar aqui um martelo. Eu fui no meu vizinho, peguei um martelo. Então esse martelo não é meu, é do meu vizinho. Eu vou devolver para o meu vizinho, certo? Se eu não devolver, o que eu sou? Vejam bem, se eu não devolver, o que eu sou? Claro, né? Não preciso nem dizer. Então, quando se pega algo de alguém que não pertence, a pessoa que pegou é ladrão. A pessoa que pegou é ladrão. Se ela devolveu, né? Se ela pegou escondido e daí devolveu, no momento que ela devolve, comprova que ela pegou. E é isso, é aí que nós estamos. Então o que acontece? A corrupção no Brasil é um fato que é o maior mal que existe na nossa sociedade. O fato de os trabalhadores serem vítimas de tudo isso é que causa a necessidade de pagamento de benefícios, como o PIS, seguro-desemprego, Bolsa Família, Vale Gás e etc. Se o trabalhador não fosse roubado todos os dias, não haveria necessidade. Porque não haveria necessidade de aumentar tanto os impostos para custear essa máquina que um pouco produz e um pouco é desviado, um pouco produz e um pouco é desviado. Então, o que acontece? Os trabalhadores são vítimas de tudo isso. Só que o governo, ele não vê dessa forma. O governo, ele acha que ele está ajudando os trabalhadores. Mas, pelo amor de Deus, como que está ajudando se o seu trabalhador já foi explorado? Entenderam? Aí o que acontece? Nós, enquanto cidadãos, temos que ficar pagando impostos de morrer para poder manter essa máquina lá trabalhando. E isso que encarece os produtos, diminui o salário, faz toda a consequência, todo o mal. Foi no governo Bolsonaro
iniciou-se um processo de ajuste de tudo isso. Ah, mas aí ficou ruim para os políticos. Aí ficou péssimo para os políticos. Não, nós não queremos essa gente, não. É muito ruim. A vida boa é nós viver sobrecarregando o povo. É isso que os políticos fizeram. E é por isso que hoje o Lula está no governo. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro e defender Lula. Pelo amor de Deus. Nem criticar um e nem criticar outro. O que eu estou falando aqui é real. É o que acontece no Brasil. É por isso que você ganha pouco. É por isso que a sua renda é pequena. É por isso que você depende de auxílio. É por isso que você precisa de ajuda. Se não houvesse toda essa parafernália aí do sistema, vocês, trabalhadores, ganhariam muito melhor. Fruto do trabalho de vocês, o salário de vocês seria muito melhor. Vocês teriam uma condição de vida muito melhor. Vocês poderiam comprar muito mais coisas para fazer os seus filhos felizes, porque muitas vezes o seu filho não vai para a escola porque ele se sente menos do que os outros que têm mais condição. Aí ele não vai para a escola de vergonha. Eu vou contar uma história aqui rapidamente para vocês. Quando eu estudava de primeira a quarta série e depois do quinto ano ao oitavo ano, que na época era assim, hoje que é nono ano, hoje que é quinto, nono ano, mas na época era quinto ao oitavo ano. Naquela época, do primeiro ano ao oitavo ano, eu fui para a escola porque eu passei muita vergonha. Eu fui. Mas eu passei muita vergonha. Muita, muita, muita. Vocês não têm noção. Mas eu persisti passando vergonha porque eu não tinha condições de comprar tudo o que precisava. Mas eu ia com aquilo que eu tinha, passava vergonha, emprestava dos colegas, se humilhando para os colegas e consegui fazer até o oitavo ano. Depois, no ensino médio, que eu, na época era segundo grau, hoje ensino médio, 3 anos, aí eu já comecei a trabalhar, lembro muito bem que eu trabalhava numa oficina de recuperação de carro, que era pintura de carro, reforma de carro, e eu trabalhava para poder comprar o mínimo necessário, porque já naquela época, a pessoa que me deu o trabalho também explorava o trabalho. Não me pagava aquilo que era justo, mas eu trabalhava por aquele valor porque era o que eu tinha. Então eu me obrigava a trabalhar. Fui. Cheguei numa faculdade, fiz faculdade e todos sempre sofridos, sempre com muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, meus caros amigos e trabalhadores de todo o Brasil, eu entendo, eu sei exatamente o que vocês estão passando. Toda a dificuldade que vocês estão passando para mandar os seus filhos para a escola, eu sei, porque eu já vivi isso. Eu tenho absolutamente certeza de que quando muitos de vocês nasceram, eu já era professor. Em 1994, há 30 anos atrás, eu já era professor. E muitos de vocês nem tinham nascido ainda. Mas eu entendo perfeitamente o que vocês estão passando e o que vocês precisam para poder mandar seus filhos para a escola, para vocês poderem se manter. Exatamente isso eu sei. Porque eu passei por tudo isso. E é por isso que eu criei esse canal. É por isso que eu estou aqui falando isso para vocês. Porque eu sei exatamente qual é a dificuldade de cada um de vocês. Você que é beneficiário do PIS/PASEP, você ganha em menos de 2 salários mínimos em média por mês. Então eu sei exatamente quem é você, qual é os problemas que você enfrenta, porque eu quero te defender. Eu sei que não tem deputado nenhum pensando nisso, não tem senadores nenhum pensando nisso. O governo Lula e seus ministros, nenhum pensa nisso, absolutamente nenhum, porque em conversa, numa entrevista que um membro do Ministério do Planejamento deu há 30 dias atrás,
na verdade, mais precisamente no dia 12 de setembro, ele falou que quem ganha 2 salários mínimos, se tiver 2 pessoas na casa ganhando 2 salários mínimos cada um, essa família já pertence à família rica. Esse membro ridículo do Ministério. O nome dele se chama Sérgio Firpo. Grave esse nome. Sérgio Firpo. Foi ele quem disse isso. Que se numa família houver 2 pessoas ganhando 2 salários mínimos por mês, essa família é considerada rica. Esse cara é muito ridículo. Esse cara é muito ridículo. Porque não existe a mínima condição de uma família ganhando 4 salários mínimos, né? 2 e 2, o marido e a mulher ganhando 2, cada um dá 4, ser rica. Porque, mesmo assim, mal dá para comer. Então, a gente sabe, porque tem aluguel, tem roupa, calçado, luz, água, telefone, todo transporte, todas as coisas necessárias para sobreviver. Quando você pega o teu salário, você nem sabe o que você faz primeiro.